Os versículos são muito conhecidos, embora eu tenha feito questão que os irmãos encontrassem o texto para fazermos a leitura. Eu sei que alguns conhecem o texto em voz salteada, mas eu confesso-lhes que este foi o único texto que veio ao meu coração. Na verdade, eu passei o dia hoje tanto quanto enrolado com livros, com trabalhos de faculdades, e me roubaram o domingo. Mas esta palavra vem ardendo no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite. Queridos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus escrito por Marcos, na visão de Marcos, ele tem algumas particularidades que o diferenciam dos outros evangelhos, principalmente dos evangelhos chamados sinóticos, os semelhantes, parecidos, tendo em vista que Marcos ele inicia, diferentemente dos outros evangelistas, de uma forma bem dinâmica, sem fazer menção da genealogia, da origem de Jesus, pois a finalidade dele era orientar e escrever para alguns crentes que estavam em Roma, falando-lhes a respeito deste homem que realizou grandes prodígios, grandes maravilhas, mudando vidas e vidas, realizando milagres e milagres. Mas no último capítulo, que é o capítulo que nos interessa, o capítulo de número 16, os versículos que nós lemos para que nós entendamos, eu preciso lhe chamar para os versículos primeiros deste capítulo, quando Marcos inicia falando a respeito da ressurreição de Jesus. Tendo em vista que ele termina o capítulo de número 15 falando sobre a morte de Jesus, ele vai iniciar o capítulo de número 16, certamente inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre a ressurreição do Mestre. E como é que ele começa este capítulo de número 16? E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. A finalidade da compra deste aroma e destas mulheres irem ungir o corpo de Jesus era porque elas tinham um grande respeito, uma grande admiração pelo Nazareno, pelo Filho de Deus, que elas de fato acreditavam que era o Cristo, que era o Messias. No versículo de número 2 diz: e no primeiro dia da semana, no domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo, logo ao nascer do sol. Na saída de suas casas, depois de terem se encontrado, elas propuseram no coração irem ao sepulcro para ungirem o corpo de Jesus, só que durante o caminho, no meio do caminho, uma questionava a outra. Elas tinham uma preocupação: Jesus está no sepulcro, e no sepulcro onde o puseram na frente colocaram uma grande pedra. E o pensamento delas era: para nós entrarmos no sepulcro e ungirmos o corpo de Jesus, quem nos revolverá a pedra? A preocupação delas era com a grande pedra que existia e impedia delas irem ou chegarem até o corpo do Mestre. E os irmãos são muito inteligentes e sábios, conhecedores da Bíblia, e nós já ouvimos muita gente falar sobre isso, mas eu quero repetir. Quando nós falamos de pedra, nós precisamos destacar duas pedras da Bíblia. A primeira pedra era a pedra que estava na porta do sepulcro, onde estava Lázaro. Lázaro foi sepultado. Jesus, quando foi ressuscitá-lo, ele mandou tirarem a pedra. Jesus poderia muito bem tirar a pedra que estava na porta do sepulcro, mas ele mandou que alguém tirasse a pedra. É a típica pedra que quem tira da nossa vida não é Deus, somos nós. Mas esta pedra aqui que está na frente do sepulcro onde Jesus estava, não eram as mulheres que iriam tirar, e elas sabiam muito bem que não poderiam revolver a pedra. E eu volto a dizer
que nós não temos poder suficiente para arrancarmos. Mas quando Jesus ele quer arrancar, não tem pedra grande, não tem problema grande, não tem dificuldade, porque Ele é Deus que remove a pedra. Aleluia! E a preocupação estava angustiando o coração daquelas mulheres. Quem nos revolverá? Quem irá tirar esta pedra? Só que quando elas chegaram perto do sepulcro de Jesus, elas já tiveram uma grande surpresa. Versículo 4: e olhando viram que a pedra já estava revolvida. Oh glória! E olhando elas perceberam que a pedra já estava revolvida. Aquilo que era problema para ela não era problema para Deus. O que é problema para você não é problema para Deus. O que é grande para você não é grande para Deus, porque Deus ele é soberano. Deus é maior do que a terra, Deus é maior do que a pedra, Deus é maior do que todas as coisas, porque tudo tem que ver. Glória a Jesus, aleluia! E Marcos faz questão de dizer: e a pedra era muito grande. Oh glória! E a pedra era muito grande. Mas quando elas chegaram, não precisaram mover. Não tem aquele provérbio popular? Não precisaram remover uma pedra. Glória a Deus! Mas o texto continua, nós precisamos chegar lá no versículo que nós lemos. Mas depois de removida a pedra, e entrando no sepulcro, elas viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e elas ficaram espantadas. A preocupação delas agora não mais era com a pedra. Certamente elas pensaram, revolveram a pedra, roubaram o corpo de mestre, e nós não vamos poder ungí-lo. Mas elas estavam esquecidas de uma promessa que o próprio Jesus disse, que iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus falou que iria morrer, mas ele iria ressuscitar, porque não prende Jesus, não é pedra, não é morte, ele é maior do que todas as coisas. E o anjo, percebendo a aflição do coração delas, ele chama-lhes a atenção e diz: epa, prestem atenção, porque Jesus ele estava aqui. Vocês podem estar pensando que o corpo de Jesus foi roubado, mas não foi. Ele não está aqui, não é porque roubaram o corpo, é porque ele é fiel e cumpriu com a palavra dele. Ele havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele não está aqui porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Amém! Glória a Deus! Se ele está vivo, vocês estão procurando Jesus no lugar errado. Está no texto, irmãos. Eu estou falando com outras palavras, mas está no texto, porque ele diz: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, o que foi crucificado. Nem a cruz, nem a pedra, nem sepulcro seguraram Jesus, porque ele já ressuscitou. Olhem lá a pedra onde ele estava deitado, não está mais, está vazia, não está mais, está vazia, e hoje ele está na Assembleia de Deus em Coronel Paranhos. Glória a Deus! Deus eterno, aleluia! Seja o nome de Jesus. Ele não está. Ele não está. E esta boa notícia
vocês têm que espalhar. Levem esta boa nova. Levem o Evangelho. Vão, procurem os discípulos e digam para eles, inclusive a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. As mulheres saem apressadamente para cumprirem com a palavra que lhes foi ordenada. Só que quando ela chega diante dos discípulos, eles não acreditaram na palavra das mulheres. O coração estava amargurado, eles estavam angustiados, eles estavam chorando quando receberam esta palavra. Versículo de número 10 nos diz isso: a tristeza e o choro não lhes permitiu acreditar na boa nova que aquelas mulheres lhe levaram, mas Jesus fazia questão de mostrar para aqueles discípulos que ele havia ressuscitado. E depois disso, e ouvindo que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, continuaram ainda sem crer. Mas depois manifestou-se, lembrem lá do Evangelho escrito por Lucas, dos dois discípulos no caminho de Emaús, é o que está dizendo aqui. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Os homens não conseguiram ver que aquele que estava andando com eles era Jesus, porque a angústia era tamanha. Mas quando Jesus foi assunto ao céu, aí um chegou para o outro e disse: rapaz, bem que eu havia percebido algo diferente nas palavras daquele homem, daquele andarilho, porque